Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos resolver algumas inequações trigonométricas. Vamos para o primeiro exemplo. 2 vezes cosseno de x mais raiz de 3 é menor ou igual que zero. Bom, então, a primeira coisa, eu vou isolar o cosseno de x aqui nessa inequação, né? Então, vai ficar 2 vezes cosseno x é menor ou igual que menos raiz de 3. Cosseno x é menor ou igual que menos raiz de 3 sobre 2. Isolado o cosseno, agora a gente vai enxergar no ciclo trigonométrico para quais arcos o cosseno de x é menor que menos raiz de 3 sobre 2. Então está aqui o ciclo trigonométrico. Então vamos para a referência, vamos procurar onde que o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Para isso, a gente sabe bem que o cosseno de 30 é mais raiz de 3 sobre 2. Então esse valorzinho aqui é raiz de 3 sobre 2, certo? Só que a gente não quer mais raiz de 3 sobre 2, a gente quer o menos raiz de 3 sobre 2, que está do outro lado aqui, né? Então, eu pego o arco simétrico ao 30. O 30 está desse lado aqui, na direita, no lado positivo do cosseno. Então, o simétrico em relação ao eixo y é o 150, certo? E aí, então, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Além do 150, temos também o 210. O cosseno de 210 e o cosseno de 150 são iguais a menos raiz de 3 sobre 2. Esses arcos em radianos valem 5π sobre 6 e 7π sobre 6. Bom, mas o que a gente quer não é igual somente a menos raiz de 3 sobre 2, que é menor ou igual. Então, menor ou igual vai ser para a esquerda aqui, né? Então, menor ou igual é só esse trechinho aqui, ó. Pode ser o menos raiz de 3 sobre 2 ou menor do que ele, certo? Então, tem esses valorizinhos possíveis. E aí, para que um arco tenha o cosseno nesse pedacinho aqui, ó, então ele tem que estar entre o 150 e o 210. Ó. Então, todos esses arcos, na primeira volta aqui, tem o cosseno menor do que menos raiz de 3 sobre 2. Então pronto, a gente consegue dar o conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que 5π sobre 6 mais 2kπ, né, mais todas as suas voltas, é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 7π sobre 6 mais 2kπ, certo? Então está entre o 5π sobre 6 e o 7π sobre 6 na primeira volta, e tem também todas as outras voltas. Vamos para mais um exemplo, item B. 2 vezes seno de x mais raiz de 2 é maior que zero. Bom, então a estratégia é parecida. Primeiro vamos isolar o x. Então passa para lá, passa para cá, pronto, isolamos o x. Ó, seno de x é maior que menos raiz de 2 sobre 2. E agora a gente tem que enxergar isso daqui, essa sentença, no ciclo trigonométrico. Ó. Ou seja, quais são os arcos cujo seno é maior do que menos raiz de 2 sobre 2. Então é bom a gente procurar a referência, que a nossa referência é o menos raiz de 2 sobre 2, certo? No eixo do seno. Bom, pela tabelinha a gente sabe bem, ó, que o seno de 45 é mais raiz de 2 sobre 2. Mas a gente não está interessado no mais raiz de 2 sobre 2, está interessado no menos raiz de 2 sobre 2, no lado negativo, né? Aqui embaixo. Então a gente vai pegar o simétrico em relação ao eixo x, que é o arco de 315, simétrico ao 45. E como ele está aqui embaixo, é simétrico, o seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2. Além do 315, tem também o 225. Esses dois arcos aqui têm o seno igual a menos raiz de 2 sobre 2. Esses valores em radianos aqui, esses graus, esses ângulos em radianos, são 7π sobre 4 e 5π sobre 4. Bom, só que a gente não quer saber onde é igual a menos raiz de 2 sobre 2, quer saber onde é maior que menos raiz de 2 sobre 2. Bom, e aí todos os valores maiores do que menos raiz de 2 sobre 2 são todos esses daqui, ó. Todos esses possíveis aqui, são muitos, né? E aí, para que o arco, o seno, seja maior que menos raiz de 2 sobre 2, os arcos têm que estar todos nesse trecho aqui, né? Para cima do 315 e do 225. Então, são todos esses arcos aqui, ó. Do 315 até o 225, né? Na verdade, não existe do 315 até o 225. Inclusive, a gente vai ter que fazer uma alteração aqui, ó. E do 7π sobre 4 até o 5π sobre 4 seria nesse sentido, seria no sentido contrário. Então, a gente tem que arrumar isso aí, né? Então, ao invés de usar o 7π sobre 4, como vocês viram em aula aí, a gente vai trocar isso aqui para a primeira determinação negativa, que é o menos π sobre 4. Agora sim faz sentido, do menos π sobre 4 até o 5π sobre 4, certo? Do 7π sobre 4 até o 5π sobre 4 seria esse trecho aqui de baixo, né? E seria ao contrário ainda. Então, por isso a gente troca para a primeira determinação negativa, e aí faz sentido, ó, do menos π sobre 4 até o 5π sobre 4. Bom, e agora a gente consegue dar a resposta, ó. X pertence aos reais, tal que o x está entre o
menos π sobre 4 e o 5π sobre 4, certo? Menos π sobre 4 mais 2kπ é menor que x, que é menor que 5π sobre 4 mais 2kπ, certo? Entre esses dois arcos e todas as suas outras voltas. Terceiro exercício, item C, raiz de 3 vezes tangente x menos 1 é menor do que zero. Bom, então a estratégia é parecida, vamos isolar a tangente de x, isolamos a tangente de x, vamos racionalizar para ficar um valor mais conhecido da gente aqui, ó. Então, tangente de x é menor que raiz de 3 sobre 3. Bom, agora então a gente vai procurar no ciclo trigonométrico, tentar enxergar quais são os arcos cuja tangente é menor que raiz de 3 sobre 3. Então, no ciclo trigonométrico está aqui, né? Tangente é esse eixo aqui, ó, tangente ao ciclo trigonométrico. E o raiz de 3 está aqui, ó. A gente sabe pela tabelinha que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 e também o do 210 aqui, né? Os dois têm a tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Só que a gente não quer tangente igual a raiz de 3 sobre 3, a gente quer tangente menor que raiz de 3 sobre 3. Então seriam todos esses valores aqui, ó, todos os arcos cuja tangente aqui embaixo, aqui, ó, para baixo do raiz de 3 sobre 3. Bom, e aí a gente tem dois setorzinhos, ó. Desse lado aqui, para que seja menor, pode ser menor do que o 30, pode ser menor do que o 30 até esse pedacinho aqui, ó. Todos esses arcos aqui, ó, tem a tangente menor que raiz de 3 sobre 3, ó. Menor que raiz de 3 sobre 3, menor, 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 até o tangente 270 que não existe, né? Então a gente vai até o 270 sem chegar no 270. Ó. Todos esses arcos aqui tem a tangente menor que raiz de 3 sobre 3. E tem também do outro lado aqui, né? Ó. Do outro lado, todos esses arcos aqui, ó, do 90, sem contar o 90 que não tem tangente, até o 210, todos esses valores, ó, quando a gente calcula a tangente, vai ficar menor que o raiz de 3 sobre 3. Ó. Então, são esses dois trechos aqui, ó, do menos π sobre 2 até o π sobre 6 e do π sobre 2 até o 7π sobre 6. Tá? Todos esses arcos aqui, todas as suas determinações, todas as suas voltas, tem a tangente menor que raiz de 3 sobre 3. Portanto, conjunto solução, x pertence aos reais, tal que menos π sobre 2 é menor que x, que é menor que 5π sobre 4, né? Mais os 2kπ, que são as voltas. π sobre 2 mais 2kπ é menor que x, que é menor que 7π sobre 6 mais 2kπ. Tá? Então, são esses dois trechinhos aqui, todas as suas voltas. Item D, ó, é uma inequação um pouquinho mais interessante. Ó. Temos aqui 4 vezes seno ao quadrado de x menos 3 é maior ou igual que zero. Bom, então aqui eu vou ter que usar uma estratégia um pouquinho diferente, porque é uma inequação trigonométrica do segundo grau. Então o truquezinho é fazer o seguinte, ó, vamos trocar o seno de x por a, para a gente não se confundir. Ó. Então, trocando por a, vira uma inequação simples do segundo grau. Para resolver a inequação do segundo grau, a gente tem que primeiro igualar a zero, depois encontrar as raízes. Então, isolando o a aqui, teremos as duas raízes, são mais raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Como é uma equação do segundo grau, então a gente vai construir a parábola, né? Então, a parábola com cavidade voltada para cima, porque o número que acompanha o ao quadrado é positivo. E as duas raízes são menos raiz de 3 sobre 2 e mais raiz de 3 sobre 2. Desses dois trechos aqui, a função é positiva e no meio aqui é negativa, certo? Bom, o que a gente está buscando é onde essa função é maior ou igual que zero. Então, para que seja maior ou igual que zero, o a tem que ser menor que menos raiz de 3 sobre 2, ou o a tem que ser maior que raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, eu escrevi aqui, ó, o a tem que ser menor que menos raiz de 3 sobre 2 e o a tem que ser maior que raiz de 3 sobre 2. Só que esse a, na verdade, é seno, né? Então, o seno tem que ser menor que menos raiz de 3 sobre 2, ou o seno tem que ser maior que menos raiz de 3 sobre 2. E agora a gente vai procurar esses arcos que tornam essas duas sentenças verdadeiras no ciclo trigonométrico, certo? Então, para que o seno seja menor que menos raiz de 3 sobre 2, primeiro a gente localiza o menos raiz de 3 sobre 2, que são os arcos de 300 e 240, né? 5π sobre 3 e 4π sobre 3. E aí, para que seja menor que menos raiz de 3 sobre 2, são todos esses arcos entre esses dois ângulos aqui, né? Entre esses dois arcos. Entre o 240 e o 300, entre o 4π sobre 3 e o 5π sobre 3. Todos esses arcos têm o seno menor que menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos para outra sentença. O seno de x tem que ser maior que menos que raiz de 3 sobre 2, né? Positivo.
Então, raiz de 3 sobre 2 está aqui em cima, os arcos são 60 e 120, né? Ou π sobre 3 e 2π sobre 3. E como tem que ser maior que raiz de 3 sobre 2, então é esse pedacinho só. Então são os arcos entre os 60 e o 120, entre o π sobre 3 e o 2π sobre 3. E aí agora a gente já consegue dar o conjunto de solução. Esse trechinho e esse trechinho. Portanto, x pertence aos reais, tal que π sobre 3 mais 2kπ é menor ou igual que x, que é menor que 2π sobre 3 mais 2kπ. Esse é o primeiro trecho, o trechinho aqui de cima. Ou está no trechinho aqui de baixo, que é o 4π sobre 3 mais 2kπ, menor ou igual que x, menor ou igual que 5π sobre 3 mais 2kπ. Certo? Tem que dar a resposta separada. Vamos para o último exercício da aula de hoje. É uma equação bem complicada, com senos, cosseno ao quadrado. Mas a gente dá um jeito, né? Ó, vamos lá. A primeira coisa, como tem seno e cosseno, isso não é um bom sinal, né? Temos coisas diferentes. Não seria legal se a gente deixasse ou só senos ou só cossenos. Bom, mas isso é fácil aqui, ó. Porque a gente tem esse cosseno ao quadrado de x. A gente pode usar a relação trigonométrica, né? A relação fundamental, menos 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de x, menos raiz de 3 vezes seno x, mais 2 menor que zero. Usamos a relação fundamental, faz a distributiva, cancela esse menos 2 com esse 2, chegamos a essa inequação trigonométrica do segundo grau. Ó. Então, 2 vezes seno ao quadrado de x, menos raiz de 3 vezes seno x é menor que zero. Então, vamos usar uma estratégia parecida ao que a gente usou no exercício anterior. Ó. Vamos chamar seno de x de a. E aí fica uma equação do segundo grau. 2a quadrado menos raiz de 3a menor que zero. Então, como é uma equação do segundo grau, a gente tem que encontrar as raízes. A gente iguala a zero, coloca o a em evidência e descobre as raízes. As raízes são ou o a é igual a zero ou a é igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, então agora a gente constrói o gráfico, que é uma parábola com cavidade voltada para cima, né? Porque é do segundo grau e tem duas raízes, o zero e o raiz de 3 sobre 2. Como o exercício pede onde essa parábola é menor do que zero, essa parábola é menor do que zero aqui no meio, ó, entre o zero e o raiz de 3 sobre 2, que é onde está aqui para baixo, certo? Portanto, o a tem que ser um valor maior do que zero e menor que raiz de 3 sobre 2. Só que o a, na verdade, é seno de x, né? Então, seno de x é maior que zero e, ao mesmo tempo, menor que raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente vai, no ciclo trigonométrico, localizar esses valores, esses arcos que tornam a sentença verdadeira. Então, temos aqui o ciclo trigonométrico. Vamos achar onde o seno dá zero no zero e no 180, né? E ele dá raiz de 3 sobre 2 no 60 e 120, ou π sobre 3 e 2π sobre 3. Só que a gente quer onde o seno é entre 0 e π sobre 2, certo? Então ele é entre 0 e π sobre 2 nessa regiãozinha aqui, ó, certo? Entre o 0 e o raiz de 3 sobre 2, né? Falei errado. Bom, só que então são esses arcos aqui, ó, do 0 até o 60, tem o seno entre 0 e raiz de 3 sobre 2, e do 120 ao 180 também tem o seno entre 0 e raiz de 3 sobre 2. Então, são dois trechos a resposta aqui, ó. Do 0 até o π sobre 3, né? Toda a nomenclatura aí, ó, 0 mais 2kπ é menor que x, que é menor que π sobre 3 mais 2kπ, ou o segundo trechinho aqui, ó, que é 2π sobre 3 mais 2kπ, menor que x, menor que π mais 2kπ, certo? Beleza, pessoal? Valeu!